É isso aí, galera. Vamos lá. Live número 23 na área. Bora! Sejam todos muito bem-vindos. 7h41 da manhã. Mudei um pouquinho ali a posição da mesa. Agora tô de frente para a janela. Não tem estresse nenhum agora para gravar os conteúdos. Vamos lá. É isso aí, galera. Vamos entrando. Vamos começar aí mais uma live. Vamos começar aí o nosso bate-papo diário sobre fundos imobiliários. Vamos nessa. É isso aí, galera. Vamos lá. Então já vou começar falando aqui do HGRU11. Fundo aí no final da semana passada, né, na sexta-feira, soltou um fato relevante falando da compra, né, do avanço ali da compra de 14 imóveis. Tá? O fundo já tinha uma participação no fundo imobiliário SPVJ, que é um fundo que está majoritariamente exposto em varejo alimentício, lojas ali do açaí. E aí, o fundo já vinha, o HGRU já vinha com essa tratativa de comprar os imóveis do SPVJ desde o ano passado, e aí saiu esse fato relevante falando sobre a compra, obviamente sucedendo ali todas as etapas que são necessárias para que haja essa venda, tá? E aí, a gente tem aqui o fundo. Eu achei até bacana, saiu o relatório gerencial ontem, a gente comentar. A HGRU é um fundo que tem feito muita gestão ativa e tem se desfeito de muita posição ali de pernambucanas. Quando a gente olha, deixa eu pegar aqui no relatório gerencial, quando a gente olha aqui os principais eventos, ó, deixa eu virar. Quando a gente pega aqui os principais eventos, tá vendo? Em janeiro, a gente teve venda de um imóvel pernambucanos. Aí, em dezembro, a gente teve uma alienação das lojas Big, tá? No dia 1º de janeiro, a gente teve aqui venda de pernambucanas. No dia 1º de fevereiro, aí é uma outra. Dia 10 de março, a gente tem aqui venda de pernambucanas. 29 de março, venda de pernambucanas. 26 de junho, aí é falando aqui da aquisição ali do SPVJ. Então, o que a gente observa? Que a gente tem a carteira de imóveis do fundo. Boa parte aqui da carteira, ó, pernambucanos. Tá vendo? A Pernambucanos começa aqui, nessa página, e vai até a próxima. Então, a gente observa que, de fato, o fundo tem muita exposição em Pernambucanas, tá? E aí, o fundo tem feito algumas vendas ao longo, vocês viram, né, ao longo do ano passado. O fundo tem se desfeito de algumas posições dessas lojas, e daí, com a entrada dos imóveis do SPVJ, o fundo vai começar a ter mais exposição no varejo alimentício, tá? Mas ele já tem Carrefour, já tem bastante aqui, tá? Sam's Club também. Daí ele vai passar a entrar ali no ramo, ele vai passar a ter ali também imóveis do açaí, tá? É uma venda aqui avaliada em quase 800 milhões de reais, beleza? Onde o fundo pode ter ali que fazer a emissão, tá? Isso já estava sendo votado também no ano passado, beleza? Isso tinha sido aprovado, inclusive, mas como teve uma mudança no valor patrimonial do fundo, provavelmente vai ser chamada uma nova assembleia para poder definir os termos da emissão, tá? Mas isso tinha sido colocado em pauta, o fundo fazer uma emissão de novas cotas para poder angariar recurso para poder fazer a compra desses imóveis, beleza? E aí, se o fundo não conseguir o total lá que ele precisa para conseguir pagar de uma vez, ele vai fazer também ali alguns CRIs para poder, vai assumir algumas obrigações em CRI para poder honrar esse pagamento. Mas no volume que tá aqui, ó, deixa eu trazer, no volume que a gente tem aqui de 84 milhões, tá? A gente não tem aqui algo que vai incomodar a alavancagem, que vai incomodar o fundo. Quando a gente olha a alavancagem hoje, tá? Que a gente tem aí de alavancagem em relação ao patrimônio, uma alavancagem aqui que não bate 4%. Então é algo realmente muito tranquilo, muito de boa,
Tá? Hoje a geração de caixa do fundo, o patrimônio do fundo e o que ele tem de alavancagem estão em patamares muito saudáveis. Tá? E olhar um pouquinho de indicadores, a gente vê que o fundo tem ficado ali na casa de 1% de vacância, não tem mudado. Prazo médio ali de contratos, 10 anos. Boa parte aqui da carteira da Receita vem de Carrefour, depois Edux, Pernambucanas quase 20%, Anima, DMA, beleza? E aí, hoje a maior parte do fundo está locada aí para o setor de varejo alimentício. Tá? E aí, com a entrada dos imóveis do SPVJ, esse percentual aqui ele vai aumentar, porque a maior parte dos imóveis lá do SPVJ eles estão para o açaí e a maior parte dos contratos são atípicos. Tá? Então, isso aqui traz muita segurança financeira para o longo prazo. Beleza, galera? Tranquilo? De boa? Maravilha! Então, era o que eu queria trazer aí sobre o HGRU, tá? Essa venda, essa compra ali de 14 imóveis por quase 800 milhões de reais. Perfeito. Deixa eu pegar aqui mais algumas notícias. IRDM anuncia aí novo pagamento de dividendos. O fundo vai pagar ali 78 centavos por cota, tá? Então o fundo elevando um pouco ali o seu pagamento de dividendos, tá? O dividendo vai ser pago ali no dia 18 de março. E o que é legal comentar aqui, tá? IRDM, ele é um fundo de papel que está majoritariamente exposto em IPCA. Então, à medida que a gente começa a ver uma inflação mais alta, a gente tende a observar uma carteira pagando mais, porque a gente tem a parcela de correção monetária. Só que dentro do IRDM, a gente tem algumas posições em fundos imobiliários que são um pouquinho delicadas, um pouquinho complicadas, e isso também acaba atrapalhando ali os dividendos. A gente tem uma carteira de crédito que tem alguns problemas, tá, em alguns ativos, beleza? Tanto que o fundo colocou aqui, já tem um tempo, colocou no relatório algumas operações que estão com necessidade de um acompanhamento mais intenso, algumas operações que estão ali de fato com problema, ou estão inadimplentes, ou estão em waiver, em suspensão de pagamento. Mas a gente tem algumas posições em fundos imobiliários também bem complicadas, tá? Então, o fato é, quando a gente tem um fundo de papel com a carteira majoritariamente exposta em IPCA, a gente acaba tendo, quando o IPCA está mais alto, a gente acaba tendo dividendos maiores, beleza? Por causa justamente da correção monetária. Só que o IRDM, ele tem também outros fundos imobiliários na carteira, e fundos imobiliários bem complicados, tá? Que estão pagando dividendos menores. Então isso, querendo ou não, acaba afetando também o dividendo do fundo. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, ó, a carteira de fundo imobiliário, a gente tem DEVA, e aí quando a gente olha o preço médio de DEVA, 101,34. A gente tem o SPVJ, que a gente acabou de falar, a gente tem HCTR, olha aí, 119,23 de preço médio, é um preço médio muito alto. Para o fundo vender essa posição é bem complicado. Hoje o fundo no mercado deve estar ali uns 30 reais, abaixo de 30, bem complicado. O fundo tem TORD, preço médio de 10,47, e aí TORD 11 hoje está abaixo de 2, que já não paga dividendo já há muito tempo. VSLH na casa de 10 reais, deixa eu subir aqui. VSLH na casa de 10 reais. E aí a gente tem também XPPR 80,58, fundo de laje corporativa da XP, que tem muita exposição em Alphaville, que está ali, até contratou uma boutique para poder fazer a venda dos imóveis e tudo mais, e até mesmo, quem sabe, liquidar o fundo. Beleza? Então a gente tem operações aqui bem complicadas, principalmente em fundos imobiliários. E a estratégia de fundo imobiliário responde por cerca de 20% da carteira. Então a gente tem alguns ativos na carteira que não estão pagando dividendos, tá? E essa estratégia pesa quase 20%.
Então, querendo ou não, isso também acaba afetando os dividendos que o fundo paga. Aqui algumas operações que estão em waiver ou que estão em inadimplência, tá? Então, Gramado Park está em waiver, tá? Creed Starbucks está inadimplente. Então, a gente tem algumas posições de crédito realmente bem delicadas, bem complicadas, tá? E aí, tudo isso acaba atrapalhando aqui a vida do IRDM, tá? Mas quando a gente olha aqui, por exemplo, tá, a distribuição de resultado mensal, a gente tem visto que os caras têm sido bem conservadores e têm reservado caixa. Os caras têm de fato reservado caixa, tá? Os caras têm reservado caixa, beleza? Para poder justamente manter ali o fundo saudável. Quando a gente olha em todos os meses aqui praticamente, tá? Nesse recorte aqui de 6 meses, a gente vê que o fundo, ele fez uma reserva de resultado. Ele fez uma reserva em setembro, outubro ele distribuiu a mesma coisa. Em novembro ele fez caixa, em dezembro fez caixa, em janeiro fez caixa e em fevereiro fez caixa também, ele distribuiu abaixo, construindo a reserva dele. Beleza? Então isso mostra também o seguinte, poxa, o fundo sabe das dificuldades, cara, um sol gostoso aqui. O fundo sabe das dificuldades, o fundo sabe que tem ali algumas situações complicadas, mas ainda assim, ao invés de queimar a caixa para poder segurar o dividendo para evitar estresse, não. O fundo está fazendo caixa, o fundo tem uma postura muito conservadora com relação aos dividendos, tá? É óbvio, e a própria gestão reconhece que tem algumas posições aqui que foram muito equivocadas, tá? Em se tratando de aquisição. HCTR, por exemplo, é uma delas, Tord é uma delas, você vê preço médio lá em cima, então vai ser extremamente complicado, quase que impossível do IRDM conseguir se desfazer dessas operações, tá? Mas, enfim, pelo menos em termos de segurança financeira, o fundo tem ali todo mês praticamente montado uma reserva de caixa, ao invés de distribuir, ou ao invés de queimar a caixa para manter o dividendo lá em cima e segurar o cotista, não. Tem feito reserva justamente para poder ter um caixa ali para quando tiver uma situação muito ruim, poder fazer um pagamento interessante. Falando de HCTR, o fundo vai pagar ali 38 centavos depois de amanhã, estava mantendo ali na média 34 centavos, vai pagar 38,80, mas ainda assim o fundo está ali bem lateralizado nos últimos meses. Quando a gente olha, a gente vê ali um fundo realmente bem de lado, apesar das notícias no final do ano passado que saíram, que foram muito positivas, o fundo praticamente não está reagindo. E ontem, cara, faço parte de um grupo, de um evento que eu fui de fundos imobiliários no ano passado. E aí a galera botou lá o grupo do HCTR. Tem um grupo com cotistas do HCTR, porque a ideia é que as pessoas que estejam ali formem pelo menos 5% de quórum, tá? Você tem uma associação ali de 5% de cotistas, tá? Que é que na verdade é uma exigência para que seja convocada uma assembleia. Então, quando você tem um cotista com mais de 5% do fundo, ou cotistas que somados tenham mais de 5% de participação do fundo, eles podem convocar uma assembleia. E aí a ideia é convocar uma assembleia para poder reorganizar o fundo, mudar tudo no fundo. Então, eu entrei para acompanhar, então eu não tenho mais HCTR na carteira, mas eu entrei para acompanhar, para ver ali. Tem um formulário, cara. Obviamente não vou abrir porque tem o nome da galera, mas, cara, tem um formulário, tá? Para mostrar ali qual o nome da pessoa, qual a cidade, quantas cotas possui, tá? E pelo que eu vi ontem na planilha, já tinha passado dos 5% já de cotas ali. Então, provavelmente os caras vão conseguir chamar ali facilmente uma assembleia,
tá? Justamente para poder mudar o fundo, reorganizar o fundo, enfim, fazer ali o que tiver que fazer para de fato o fundo conseguir rodar como deve. Show de bola? Então, a HCTR vai pagar aí. Dia 14 tem essa boa nova rolando aí, que é sobre o grupo do WhatsApp para convocar cotista. Beleza, pessoal? Até aqui, tranquilo, de boa. Estamos suaves. O sol bate aqui no prédio. E aí é um prédio espelhado. Então bate o sol e reflete tudo aqui. Por isso que tô tomando esse banho de sol aqui. Deixa eu ver como é que tá o vídeo aqui no YouTube. A cara tá bem branca aqui por causa do sol que bate aqui. Deixa eu ajustar aqui a configuração da câmera. Pronto. Maravilha. Pronto. Ajustei aqui a configuração. Show de bola, galera. Vamos lá. Então falamos do IRDM, comentamos ali dos dividendos da HCTR, comentamos ali do HGRU, beleza? Vamos ver o que mais a gente tem de notícia. O que está trazendo aqui é basicamente falando sobre dividendos e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui. Uma notícia aqui sobre VISC11. VISC11 conclui a aquisição de fatia de shopping por 30 milhões. Veja detalhes. Segundo o VISC, a receita operacional líquida esperada a ser gerada pelo ativo nos próximos 12 meses é de cerca de 50 milhões de reais. Então, o VISC11 anunciou que concluiu a aquisição de 5% do Plaza Sul Shopping, localizado em São Paulo. O valor total da aquisição foi de 30 milhões, o que representa um cap rate de 8,5% para os próximos 12 meses. Tá? Então, o fundo ali fazendo mais uma aquisição, tá? O VISC11 hoje, em termos de tamanho de portfólio, é o fundo com maior portfólio, 25 imóveis, isso, 25 imóveis, tá? Então, é um fundo que realmente tem crescido bastante, fez uma captação gigante no final do ano passado, se eu não me engano, captou ali 875 milhões de reais, né? E aqui a reportagem comenta também que o fundo tem um resultado acumulado não distribuído de 45 milhões, ou seja, mais de R$1,50 por cota. Isso também fruto do que o fundo tem recebido ali. O fundo tem feito algumas vendas, tem feito gestão ativa também, tem reciclado o portfólio. Então, isso acaba também gerando um lucro, acaba gerando uma grana em caixa ali, e o fundo está com mais de R$1,50 por cota para fazer distribuição, tá? A ideia do fundo é manter um patamar de dividendos entre R$1 e R$1,10. Tá? Inclusive, sai hoje um vídeo para o YouTube, onde fiz uma comparação do XPML e o VISC, tá? Tá bem legal. E aí, obviamente, não se trata de recomendação de compra ou venda, tá? Então a gente vê que o fundo tem ali uma grana ainda considerável em caixa, então é de se esperar que no final do primeiro semestre ali, o pagamento de julho referente a junho, a gente tenha um dividendo mais gordo, um dividendo maior, justamente por conta dessa grana em caixa aqui que o fundo tem, o resultado acumulado não distribuído de mais de 1,57, de mais de 1,50 por cota. Beleza, maravilha. Perfeito. Tá? E aí tem um ponto aqui na matéria que aí a reportagem comenta o seguinte: o último pagamento de dividendos anunciado pelo fundo foi de R$1 por cota, enquanto o resultado gerado foi de 77 centavos por cota. O documento explicou, o relatório gerencial, que parte da distribuição de rendimentos do mês é proveniente do ganho de capital gerado pelo recebimento em janeiro da segunda parcela das vendas realizadas no ano passado. Então aqui o fundo teve uma parcela de ganho de capital, tá? E teve ali o resultado operacional
para poder sustentar esse dividendo. Tá, mas é natural que no mês de fevereiro a gente tenha um aluguel menor por causa de uma quantidade menor de dias úteis. A gente ainda teve carnaval. Então, você tem uma quantidade menor ali de dias de funcionamento dos shoppings e tudo mais. Então, isso, querendo ou não, acaba também atrapalhando um pouco, tá, o resultado do fundo, beleza? Hoje a vacância do fundo está ali na casa de uns 5, 6%, tá? Nada que incomode aqui a geração de receita do fundo, tá? Mas o dividendo de fevereiro foi pago ali com o que foi recebido dos aluguéis e com o que foi ganho ali, que teve de ganho de capital das últimas vendas. Beleza? Tranquilo? E aí, como eu falei, a ideia do fundo é manter um patamar de distribuição entre R$ 1 e R$ 1,10. Obviamente, isso é uma projeção, você não deve encarar isso como uma promessa de retorno. Maravilha, galera. Show de bola. E aí eu vou encerrar aqui a live com uma vivência de ontem do escritório. Ontem eu tava com uma cliente, eu tava estudando ali algumas posições de fundos imobiliários, tava vendo uma carteira automatizada para ela. Só que aí, na carteira automatizada, tava vendo a carteira de uma casa. Tava vendo a carteira de uma casa. E aí a casa tava lá sugerindo HGRE, que é um fundo até interessante, mas que tá com tem um histórico de vacância alto, acima de 20%. Tava sugerindo GTWR. Já fiz um vídeo aqui no YouTube sobre o GTWR. Tá? Ele é um fundo até bem interessante, que está rodando bem, mas ele só tem um imóvel que está alugado lá para o Banco do Brasil, lá em Brasília. Tá? Então a gente tem o risco ali de ser um fundo monoativo. Tá? Na carteira também estava recomendando lá KNRI. KNRI é um baita fundo. Só que ó, nos últimos 6 meses, em 5 meses o fundo queimou caixa para sustentar o dividendo de R$ 1. Esse dividendo, nas condições que a gente tem hoje, eu já fiz um vídeo também no YouTube sobre preço teto do KNRI, considerando o modelo de Gordon. Tá? Nessas condições de taxa de tesouro IPCA e dividendo a R$ 1, o fundo tá caro em relação ao preço teto. Tá? Quando você faz o modelo de Gordon nessas premissas, dividendo R$ 1, projeta isso, desconta, coloca um prêmio de risco e desconta a taxa do Tesouro IPCA, você vai ter ali um fundo com preço teto na casa de 140, 145 reais. Beleza? E aí hoje, quando você olha, o fundo está mais de 160 reais. Então, realmente, bastante complicado. E tinha mais algumas outras posições ali que estavam com preço já bem esticado, muito acima. Então, eu optei não seguir não seguir a carteira automatizada, mas montar ali algumas posições e tudo mais. Então, galera, qual que é o ponto? KNRI é um baita fundo, roda muito bem, tem muita robustez, mas no patamar de preço que está, possivelmente está caro. GTWR, fundo também que roda bem, só que, qual que é o ponto? Fundo monoativo. Ah, mas o imóvel está bem localizado lá em Brasília. Tudo bem, mas continua sendo um fundo monoativo. Lembra do XPCM. Tudo bem, eu já fiz até um vídeo sobre isso também, comparando GTWR com o XPCM. São duas situações diferentes, dois imóveis diferentes, em lugares diferentes, mas a mesma característica, fundo monoativo. O risco ele acaba sendo muito maior, tá? E a HGRE, que tem um histórico ali de vacância razoável, acima de 20%. Então, são fundos que a princípio rodam bem, mas a gente precisa também colocar os pingos nos is e, enfim, entender se faz sentido ou não, tá? Então, nem sempre uma recomendação é algo tão interessante assim para você colocar para dentro da carteira. Show de bola? Maravilha!
É isso aí, galera. Então, o que eu tinha pra trazer hoje, trouxe aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Quem tá assistindo aí no Instagram, tiver interesse na minha assessoria aqui pelo XP, pode me mandar uma mensagem, tá? Manda uma mensagem no direct, que daí a gente conversa. Quem tá assistindo aí a gravação do YouTube, o meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo, pode me mandar uma mensagem, tá? A gente marca uma reunião, se fizer sentido a assessoria, a gente avança. Combinado? Então, galera, é isso. Nos vemos aí amanhã. Amanhã com certeza faremos live. Tá? Nos vemos por aí. Então, uma excelente terça-feira. Contem comigo. Vamos em frente. Valeu!